Sim, você está no canal dos mistérios do Paulinho Boa Pessoa. Tudo bem? Gisele, querida amiga, como é que você está, Gisele? Ela mandou uma história simplesmente magnífica. Ela que é tanatopraxista. Vocês sabem que profissão é essa, né? A tanatopraxista, é difícil de falar, né? E difícil de falar e difícil de executar também esse trabalho. É aquela pessoa que cuida dos corpos das pessoas que já deixaram a vida. E como é um profissional necessário, e realmente a Gisele merece muitos aplausos por tudo que ela já fez, porque ela já está nessa profissão há muito tempo, há muitos anos. Tanto é verdade que já no passado ela já escreveu aqui para o nosso programa contando outros casos, outras histórias, e agora ela retorna, ela regressa, um caso, olha, dentro daquilo que se propõe o canal, que é ser o canal dos mistérios, o canal da sobrenaturalidade, um caso extraordinário. Eu tenho certeza absoluta que você que está acompanhando vai gostar dessa história. Então, prepara teu coração para as coisas que eu vou contar, porque a Gisele é caprichosa, não apenas naquilo que ela faz, mas também relatando aquilo que ela faz. Ok, Gisele? Perfeito. Isso posto, eu quero ainda pedir a você coisas importantes. Que você se inscreva no canal, é o único modo do canal crescer, melhorar, progredir, é com a tua inscrição. A outra coisa importante é acionar o sininho para que você seja comunicada sobre cada nova história que por aqui chegar. E tem um pedido, esse é particular e especial. Eu estou precisando de membros aqui nesse canal dos mistérios. Preciso. Então você que me ouve, você que me acompanha, seja membro do nosso canal. Tem um custo simbólico, sim, tem um pequeno custo simbólico, mas é tão importante que você se torne membro, porque aí o YouTube passa a respeitar muito mais o canal, passa a propagá-lo, sabe? E a gente ganha mais força junto ao YouTube. Então, seja membro do canal. Será para nós de uma importância muito grande. Perfeito? Agora sim, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a impressionante história de Gisele, essa grande profissional, minha parceira, nossa parceira, já está no ar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Olá, meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa. Aqui é a Gisele. E, na verdade, hoje eu estou de volta. Eu já escrevi uma história para você em 2022. Talvez alguns ouvintes se lembrem de mim. Naquela época eu contei um pouco sobre a minha rotina, a minha profissão e também das coisas estranhas que às vezes acontecem nesse meio. Para quem não me conhece, eu sou tanatopraxista e eu já vou explicar direitinho o que é isso, porque muita gente não sabe. Tanatopraxista é a pessoa que cuida da preparação dos corpos após a morte. É um trabalho técnico, minucioso, mas também muito delicado. A gente faz higienização, conservação e, quando necessário, a tanatopraxia, que é um procedimento que substitui os fluidos do corpo por produtos químicos para preservar melhor, evitar odores e permitir uma despedida mais digna para a família. O local onde a gente trabalha
é chamado de tanatório, que é basicamente o espaço dentro de um lugar. Às vezes, quando a funerária é muito grande, é na própria funerária, ou então é um salão especial. O meu caso é exatamente esse. É um salão especial preparado para esses procedimentos. E é ali que tudo acontece, longe dos olhos de familiares, mas com todo o respeito do mundo. Eu já disse, na primeira vez que eu participei, que muitas vezes a gente conversa com o corpo, sabe? É como se o corpo ouvisse, e respondesse e compreendesse. E mais, a pessoa diz, mas isso acontece? Sim, acontece. O corpo contribui, colabora. Você pede uma contribuição do morto e ele te ajuda. E quantas vezes ajuda? Às vezes ele está muito rígido, às vezes a pessoa não está aceitando aquela morte, e isso é transmitido para você que é tanatopraxista através do corpo, diante da rigidez cadavérica. E é uma rigidez que foge completamente dos padrões, porque o tempo de morte não corresponde a uma rigidez assim tão aguda. Aí você conversa, você fala com a pessoa. Muitas vezes você sabe o nome, então você usa o nome da pessoa e fala com ela. Porque tem o DO, no nosso caso, há um documento que não é BO, é D de dado O. Chama-se documento de óbito. Então, através desse documento de óbito, você tem muitas informações. Então, você conversa com a pessoa. E antes de eu entrar na história de hoje, eu quero falar uma coisa. Quando eu escolhi essa profissão, muita gente falou mal. Teve gente que disse que não era um trabalho de gente normal. Teve gente que disse que era uma coisa muito pesada. E pessoas maldosas que falaram que eu só tinha escolhido isso porque eu sou filha adotiva, e isso se manifestava como se fosse uma revolta, como se fosse um capricho meu. Sim, mas não é nada disso, não. Eu escolhi essa profissão porque alguém precisa fazer, porque até no fim da vida tem que existir dignidade. E dito isso, eu vou então contar o que aconteceu recentemente comigo. Um caso que, sinceramente, foi um dos mais difíceis que eu já vivi. Sabe, Paulinho Boa Pessoa, era um dia comum de plantão. Sim, havia muito movimento naquele dia, como quase sempre. A gente já vinha desde cedo atendendo vários óbitos, até que recebemos uma ligação de uma funerária. Eles avisaram que estavam trazendo um corpo de um traficante e um corpo de um soldado desse traficante. Quer dizer, eram dois corpos em verdade. O traficante, e junto com ele viria um dos soldados dele. Naquele momento, Paulinho, meu coração já bateu diferente. Não era comum que trabalhássemos assim, mas digo-lhe desde já que nunca houve qualquer tipo de preconceito ali. Ali a gente estava pronta para receber o corpo de uma freira, mas também, por que não, o corpo de um traficante, de um bandido, de qualquer pessoa que necessitasse do nosso trabalho. Sabe quando a intuição da gente grita? Quando eu fui comunicada disso, a minha intuição gritou. Foi assim. E não demorou muito tempo para a gente entender o tamanho do problema que viveríamos. A morte deles já estava sendo noticiada em todos os jornais locais. Um dos corpos, para vocês terem uma ideia, havia recebido 38 tiros. Gente, imagine você que está acompanhando o estado desse corpo.
era justamente o corpo do chefão do tráfico. Já o outro, o corpo do soldado, não era muito diferente não, pois recebera 11 tiros. Tá, mas você vai comparar 11 com 38 tiros? Há uma diferença grande. Quando os corpos chegaram, veio junto uma viatura policial. E isso também não é comum, não é normal de acontecer. A viatura ficou parada na frente do nosso estabelecimento durante horas, enquanto os corpos ali estiveram, o que passou de umas 4 horas. Os policiais estavam ali de guarda, porque havia um medo real de que inimigos viessem ainda até o local para continuar uma guerra que nem a morte tinha encerrado. Eu pergunto, gente de Deus, fazer o que mais com aqueles corpos? Mais tiros? Afinal, 38 tiros para um, 11 tiros para o outro, já não foram mais do que o suficientes? Até onde vai o ódio de determinados seres humanos? É uma pergunta que eu quero deixar no ar. Ou então, por que haveria necessidade da viatura policial estar ali, temendo ainda a ação de mais inimigos? Olha, só isso já deixou o ambiente naquele dia de trabalho bastante pesado. Mas o pior ainda estava por vir. Antes mesmo de abrirmos as urnas, só no momento de remover os corpos, subiu um cheiro, mas não era um cheiro comum. Olha, eu trabalho com isso há muito tempo já, há muitos anos. Eu trabalho com isso todos os dias e eu conheço o cheiro de sangue, de decomposição, de tudo que você possa imaginar. Mas aquele cheiro, não era uma coisa normal. Era um odor completamente diferente, forte, ácido, quase insuportável, como se não fosse daqui. Foi quando o meu companheiro de trabalho naquela jornada identificou o cheiro como sendo o enxofre. Gisele, é um cheiro de enxofre, sabe? É isso que está sendo exalado. É um cheiro, o enxofre ligado ao capiroto. Sim, ao dema. Isso tudo me fez tremer, balançar. E o mais estranho, não era apenas eu que sentia, ou esse rapaz que estava comigo, cujo apelido é Belico. Não era só a gente, eu e o Belico, que sentíamos tudo isso, mas todos os que ali estavam. Todo mundo na sala começou a passar mal. Uma das estagiárias, ela ficou pálida na hora e ela pediu, eu que chefio o trabalho, ela me pediu: Gisele, eu não estou bem, eu posso sair, eu não estou conseguindo participar. Obviamente que eu permiti que ela se retirasse. E detalhe, o outro corpo, o do soldado, aquele não tinha esse cheiro. Sabe, era só o corpo do chefe que cheirava assim, que estava com aquele cheiro pesado demais, o cheiro de enxofre mesmo. Mesmo assim, a gente precisava trabalhar. Eu e o Belico precisávamos trabalhar. Eu coloquei, para que vocês tenham uma ideia, 5 máscaras nesse dia. Mas quantas você, Gisele, usa normalmente? Eu uso 2. Em casos assim normais, 2 máscaras. Mas naquele dia, 5. Passei inclusive uma pomada especial no nariz que tem um cheiro bem forte para atenuar aquele cheiro. Coloquei cravo na boca, é outro truque que a gente usa. A gente tem cravo por lá e coloca o cravo na boca, que é uma tentativa de amenizar o cheiro. Mas nada, absolutamente nada adiantava. Quando nós abrimos o corpo dele, do chefão, bem, não é nem preciso que eu diga o quanto aquele corpo estava marcado. 38 perfurações a bala, ferimentos pelo corpo todo, o corpo todo já suturado, assim do jeito que viera do IML. Sim,
corpos assim, eles passam pelo Instituto Médico Legal, onde são feitos exames após mortes violentas. Mas imagine o resultado de todos aqueles tiros, 38. E foi assim que começaram também a surgir as moscas. O Paulinho, normalmente tem moscas em lugares assim. Embora todo o ambiente de onde nós trabalhamos, ele é hermeticamente fechado com aquelas telas, para que não haja a presença de moscas. Mas é impossível evitar que uma ou outra passe. Mas preste atenção no que eu falei, uma ou outra passa. Mas nesse caso específico, nesse dia, eu não sei de onde saíram tantas. Será que alguém deixou alguma janela aberta? O que é impossível de acontecer, porque são janelas altas. E elas ficam, de fato, abertas, mas com aquela tela bem fininha, onde não passa absolutamente nada. Eu até gritei, alguém abriu alguma porta, alguma outra janela? A resposta, obviamente, foi negativa. Mas não eram poucas moscas, não. Eram muitas. E aquelas, sabe, azuladas, barulhentas, muitas mesmo. Elas apareciam de todos os lados, como se já estivessem ali esperando que nós mexêssemos naqueles corpos para que elas se manifestassem. E o mais estranho, e as moscas se concentravam nele, no chefão. A gente tentou controlar a situação usando um produto chamado hipoclorito de sódio, que é um produto químico forte usado para desinfecção, parecido com água sanitária. Serve para limpeza pesada e também ajuda a conter os odores. Mas não resolvia. O cheiro era forte e ficava impregnado nas narinas. As moscas também continuavam. O ambiente foi ficando insuportável. A família havia solicitado que fizéssemos a tanotopraxia nele, no chefão. No outro corpo apenas higienização e ornamentação, que é basicamente limpar, vestir e preparar para o velório. Mas quando foi iniciado o procedimento principal, que é a tanotopraxia, sabe, quando nós começamos, a máquina simplesmente parou. Deu algum problema incomum, o que antes jamais havia acontecido. A máquina parou, quebrou do nada. Isso nunca havia acontecido antes, nunca. Enquanto o meu colega, o Belico, tentava resolver, a gente foi adiantando outro corpo. E ali tudo seguiu normal. Não havia aquele cheiro tão pesado, tão estranho, e nem moscas exageradas. Sabe, uma coisa que estava voltada mais para o outro corpo. Era um negócio fora do comum. Muito incomum mesmo e raro. Quando nós voltamos então para o chefe, o caos voltou junto conosco. A agulha que eu estava usando para sutura quebrou na minha mão. Uma das meninas vomitou no meio da sala. O ambiente parecia pesado demais, não só no sentido físico, mas algo diferente, como se tivesse uma pressão no ar. Foi aí que eu falei para o meu colega, para o Belico. Belico, não dá mais. A gente precisa parar. Eu preciso... Você está me entendendo, né? Você está me entendendo? Eu preciso... E ele disse que sim, que ele compreendia. É que o Belico, ele também é do axé. Então ele me entendeu na hora. Axé, para quem não sabe, é uma tradição espiritual de origem africana. A gente acredita na força dos orixás, que são entidades espirituais ligadas à natureza e à proteção. E naquela hora, naquele momento, eu precisava disso. E ele me entendeu. Sabe o que é, Belico? Eu preciso me reforçar. Tá difícil. Eu preciso realmente me reforçar. Quando viramos para sair da sala, eu olhei para o corpo do chefão.
E aí eu fiquei arrepiada, porque ele estava sorrindo. Sim, o chefão estava sorrindo, não mostrando os dentes, mas com uma expressão clara de sorriso, um sorriso fora do lugar, um sorriso à la Mona Lisa, sabe? Aquele tipo de sorriso. Na mesma hora, eu olhei para o Belico olhou para mim e a gente compreendeu que era momento de sair. Só que quando demos uns 3 passos na direção de sair, começamos a ouvir uma gargalhada. A gargalhada, ela vinha baixa, mas era nítida. Era uma gargalhada. Eu não falei nada, o Belico também não. Nós estávamos compreendendo o que estava acontecendo. Saímos. E aí a gente foi rezar. Como eu tenho a mesma fé do Belico, nós rezamos juntos. Mas tinha outras pessoas ali que trabalhavam conosco e cada uma fez a sua reza. Os católicos, os evangélicos, cada um com a sua fé. Durante a minha oração com o Belico, eu sentia meu corpo estranho, o meu estômago revirava, minha cabeça doía, e eu tinha a sensação clara de que eu fosse desmaiar a qualquer momento. Mas ainda assim, a gente prosseguiu, a gente continuou. E no meio disso tudo, nós começamos a escutar passos, como que se alguém corresse no corredor de onde trabalhávamos. Sim, não tinha ninguém. Mas sabe quando você escuta alguém correr naquele corredor? E não era um passo só, mas passos, dando a impressão de serem várias pessoas, indo, vindo, correndo o tempo todo. E a gargalhada, ou as gargalhadas, elas continuaram também. Quando eu terminei a oração, que eu me senti refeita, tomei um café, o Belico também. Bem, aí era a hora da gente voltar. A máquina, aquela máquina que eu uso para tanotopraxia, voltou a funcionar perfeitamente. Não, ninguém fez nada nela. Deixamos a máquina parada e simplesmente quando eu voltei e liguei, ela funcionou. Funcionou perfeitamente, como se nada tivesse acontecido. As moscas diminuíram, porque elas já eram uma nuvem de moscas. Elas diminuíram, não sumiram totalmente, mas diminuíram muito. Mas o sorriso do chefe continuava lá. Terminamos o trabalho o mais rápido possível. Queríamos que aquilo acabasse, que os corpos fossem logo levados, até porque havia uma tensão, a viatura da polícia como guarda lá, sabe quando a gente fica nervosa? Eu estava nervosa, o Belico, todos ali nervosos. Mas ainda teve mais uma coisa depois dos corpos prontos. O corpo do chefão extravasou, estava tudo pronto, extravasou, ou seja, começou a vazar sangue novamente, algo que não deveria acontecer jamais, principalmente depois da tanotopraxia, que é para isso. A gente havia feito a substituição de fluidos por produto químico, não acontece esse extravasamento. Já tinha acontecido, já, mas é muito raro de acontecer. Era algo que jamais poderia ter acontecido. A tanotopraxia é para evitar isso. Tivemos que refazer tudo. Eu e o Belico tivemos que recomeçar, mas sempre com muito respeito ao morto, conversando, dizendo, explicando para ele: olha, vamos ter que recomeçar. Seu corpo extravasou e perdoa, mas para que possa ser velado e ter um sepultamento digno, nós vamos ter que trabalhar em você novamente. Quando finalmente terminamos de levar os corpos, aí sim,
O cheiro sumiu, as moscas desapareceram e o ambiente voltou ao normal. Foram quase 4 horas, mas pareceram dias. E até hoje, meu amigo Paulinho Boa Pessoa, eu me pergunto, será que pelo que ele fez em vida que aquilo aconteceu? Eu não sei. Quem sou eu para julgar? Sou ninguém. Será que foi pelo que ele fez em vida? Será que era algo que ele trouxe com ele? Ou será que simplesmente ele não aceitou morrer? Por que aquilo tudo aconteceu? E por que isso não aconteceu com o soldado, só com o chefão? Eu sinceramente não sei. Mas eu nunca mais esqueci daquele sorriso e das gargalhadas que tanto eu quanto o Belico e todos ali nós ouvimos. Depois que ele já tinha sido sepultado, quer dizer, os dois já tinham sido sepultados, as notícias sobre aquelas mortes continuaram repercutindo. O chefão, ao ser morto, ele usava uma grossa corrente de ouro e essa corrente tinha sumido. Aí foi gente da família dele lá onde eu trabalho e eles queriam saber se vimos a corrente. Dissemos que os corpos vieram do IML sem nada, chegaram nus. Explicamos para eles, como vêm os corpos. Olha, aqui não, ele não veio com absolutamente nada. Nada, até porque vocês sabem, morreram muito feridos, nem roupa, nada, absolutamente nada. Eles agradeceram e continuaram as buscas. Inclusive, ficamos sabendo depois que essa corrente jamais foi encontrada. Dizem que era uma corrente muito valiosa. Era uma corrente grossa de ouro, tinha brilhante, ou sei lá, diamante, alguma coisa do gênero. Foi quando o Belico, esse era o apelido do rapaz que me ajudou naquela missão, comentou comigo: Gisele, podia ser a corrente mais grossa, linda desse mundo. Eu jamais teria me aproximado dela diante de tudo o que nós vimos naquele dia. Eu confirmei exatamente a sensação do Belico, até porque nós nunca nos aproximamos de nada que pudesse pertencer a um morto, jamais. Isso é um crime horrendo. E nessa hora, eu acabei falando uma coisa de cunho engraçado. Eu respondi assim pro Belico: eu nunca que eu teria feito isso. Ser besta, Belico. E eu falei um ser besta engraçado pro Belico. Ele começou a rir. E aí nós ouvimos as gargalhadas novamente. Exatamente aquelas mesmas gargalhadas daquele dia. Olhamos um para o outro e corremos para a salinha do refeitório e entendemos que sobre aquele assunto não dava mesmo para a gente brincar. O assunto, ele era muito sério. Mas nós iríamos nos surpreender ainda mais sobre esse caso. Dias depois, uns 10 dias passados, chegou lá onde eu trabalho uma senhora. Ela se dizia parente do chefão daquele dia. Eu e o Belico fomos chamados. E ela entregou um envelope para cada um. E fez o seguinte comentário: olha, nós ficamos sabendo o estado dos corpos e vocês realizaram um trabalho tão bonito, tão bem feito,
que o pessoal da família resolveu presenteá-los. Aceite, por favor. Eu não queria aceitar o presente, mas o Belico, ele piscou para mim e eu entendi o sinal. Aí eu aceitei o envelope e ainda agradecemos àquela senhora. Depois que ela se retirou, abrimos o envelope e vimos que dentro tinha dinheiro, uma quantia que era mais do que o nosso salário ali. Ficamos surpresos. Sim, não era a primeira vez que isto acontecia. Já tínhamos ganho outras gorjetas. Mas assim, não tão gordas, pelo amor de Deus, era mais do que o salário que nós ganhávamos. E também não naquelas circunstâncias foi a primeira vez. E finalmente nós entendemos que aquela era a nossa missão, sabe? Cuidar dos corpos. Sem perguntar a quem esses corpos pertenceram, sem qualquer tipo de preconceito. Afinal, todo ser humano merece ser respeitado no seu nascimento e na sua morte. Embora tenhamos que reconhecer que nem sempre é assim. Mas, meu amigo Paulinho Boa Pessoa, que aquele foi um dos casos mais estranhos que eu tive que enfrentar na minha profissão, disso eu não tenho a menor dúvida. Eu continuo trabalhando aqui, o Belico continua sendo meu companheiro. Vira e mexe, até hoje a gente conversa ainda a respeito, mas a gente evita conversar, porque cada vez que a gente toca nesse assunto, temos a impressão de ainda ouvir, não com clareza, mas assim mais baixa, aquela gargalhada. Aquela gargalhada ficou. Não sei se é de zombaria, não sabemos definir, se é apenas para nos lembrar que um fato profundamente misterioso existiu naquilo tudo. Bem, quem somos nós para compreendermos o quê? Por isso, seguimos firmes nas nossas jornadas. Essa era a história que eu tinha para contar hoje. Mas, o Paulinho, você sabe que aquela história que eu mandei para você no ano de 2022, até hoje repercute, o pessoal gosta muito. E às vezes o pessoal tem certa dificuldade para encontrá-la, porque na medida em que vão sendo publicadas outras histórias, aquela vai ficando cada vez mais para trás. Eu gostaria de fazer um pedido, não sei se é possível, que você trouxesse aquela história de volta. Agradeço. Assinado Gisele. Eu continuo sendo ouvinte assídua do seu canal. Na verdade, eu gosto tanto do Paulinho Boa Pessoa Oficial como A Verdade de Cada Um, o canal dos mistérios. É isso, meu amigo. Espero que todos tenham gostado da minha história e que comente, por favor. Muito bem, Gisele. A sua história, como sempre, magnífica, muito bem escrita por você. E sabe, gostamos da sugestão que você nos deu. Aqui em A Verdade de Cada Um, aquela tua história que nós apresentamos em 2022, ela não está aqui, não se faz presente. Ela está lá no outro canal nosso. Mas, como foi uma sugestão feita por você, eu vou fazer o seguinte, e vou passar para o nosso ouvinte. Olha, se você gostou da história contada pela Gisele, eu vou publicar uma outra história da Gisele junto com essa. Então você vai encontrar praticamente a publicação das duas histórias juntas. Ouça, haverá uma identificação especial para que você saiba
que é uma história da Gisele, e aí você fica por dentro de como foi a primeira história muito interessante contada por ela. Muito, muito interessante. Inclusive, ela demonstra na história de 2022 a inspiração bíblica que ela teve para a profissão dela, que eu achei linda, viu, Gisele? Linda aquela tua explicação. Então você que ouviu essa história, convido-lhe a continuar aqui no canal e ouvir a outra história da Gisele que eu estou publicando junto com essa. Obrigado a todos e continuem participando do canal. Ha ha ha.